Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos à quinta-feira, dia 17 de agosto do ano 2023. 17 de agosto do ano 2023. E agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso por nós poder estar aqui nesta manhã para juntos começarmos uma nova programação da Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Programação esta que vai de segunda a sexta-feira, sempre, 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Convidamos você para a próxima meia hora estar junto conosco para ouvir uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Estamos então começando nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Sou o pastor Juan Teixeira. 1 de Pedro, capítulo número 5, versículo número 4. A palavra de Deus vai nos falar da seguinte maneira: E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma corona de glória incorruptível. Quando o sumo pastor aparecer. De quem está falando o apóstolo Pedro? Ele está falando de um sumo pastor. Quem é esse pastor? Quem é esse personagem bíblico? Quando ele aparecer, quando ele vier, quando ele estiver presente no nosso meio, estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Sim, é dele que estamos falando. Ele é o nosso pastor por excelência. Ele é o nosso pastor por excelência, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã vamos ver algumas das características que este pastor possui e como ele se interessa por as suas ovelhas, como ele cuida das suas ovelhas. Vamos a João, capítulo 10, verso número 14, primeiramente, onde diz a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Ele mesmo está dizendo que ele é o bom pastor e que ele conhece as suas ovelhas. O Senhor conhece a cada um daqueles que pertencem a ele. Sabe, nós estamos neste mundo, porém não somos do mundo. Estamos falando daqueles que têm aceitado, que têm recebido a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou como seu pastor. Agora, João, capítulo 10, verso número 14, está dizendo que ele é o bom pastor e que ele conhece as suas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Ele conhece as suas ovelhas. Estamos vivendo os últimos tempos, isso temos falado e continuaremos falando, enquanto Deus nos der a oportunidade de falar por estes meios, pois nós estamos sofrendo certas restrições através deste meio, então as nossas publicações não estão alcançando aquele alvo desejado, aquilo que nós tínhamos desde o começo. Porém, você pode ser de grande ajuda, compartilhando simplesmente este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Somente com compartilhar este vídeo, você já está fazendo a obra do Senhor. Está sendo de grande ajuda para nós. Agora, voltando, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Primeiro ponto,
Jesus conhece as suas ovelhas. Agora, a pergunta é, nesta manhã, você verdadeiramente conhece a Jesus? Você sabe o que Jesus fez por você? Você sabe ainda o que Jesus irá fazer por você? Sim, Ele está para voltar. Ele está para voltar para que nós venhamos escapar da ira, do juízo, da justiça de Deus que vem sobre o mundo, que vem sobre as nações. Sim, é isso. Jesus está voltando. E nós vamos escapar através do arrebatamento. Ele vai vir nos tirar primeiramente, para logo depois vir o juízo de Deus sobre a face da terra. Esse é o nosso bom pastor. Mas no verso 27, continua dizendo aqui no mesmo capítulo 10 do Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Preste bem atenção o que o Senhor Jesus está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem ouvido a voz de Deus? Não estou me referindo a uma voz audível, que Deus venha falar com você, que venha ali falar no seu ouvido. Fala conosco hoje através da sua palavra. Através da sua palavra. Agora, neste momento, Ele está falando conosco cada vez que nós lemos, que ouvimos, que estudamos a palavra do Senhor. Ele está falando conosco. Ele está dizendo que minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se verdadeiramente milhares e milhares de pessoas tivessem ouvido, ou que comecem a ouvir a voz do Senhor, que diferença faríamos no mundo? Que diferença faríamos nesta terra? Que diferença tremenda nós faríamos nesta terra se nós ouvíssemos a voz do Senhor. Se a igreja estabelecida pelo Senhor Jesus lá em Jerusalém, não em Roma, a igreja foi estabelecida em Jerusalém. Ali começou a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali começou. Bom dia, nossa irmã Berna, lá na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus abençoe a Valéria, que seja um dia de grandes bênçãos para vocês aí na cidade de Artigas. Meus amados, a igreja, ela começou em Jerusalém. A igreja não começou em Roma, como tem nos ensinado, como tem dito. Pedro foi sim o primeiro apóstolo que se levantou ali em Jerusalém e trouxe a primeira palavra de parte de Deus. A primeira palavra para a igreja que estava iniciando-se naquele momento. E 3.000 almas se converteram ao Senhor naquela pregação do apóstolo Pedro. Está ali no livro de Atos, capítulo número 3. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz e eu a conheço. E elas me seguem. Elas somente não ouvem a palavra, senão que também seguem ao Senhor. Não somente ouvem a palavra, senão que também seguem ao Senhor. Mas hoje nós temos uma espécie de cabritos que se parecem com ovelhas, mas não são ovelhas. Talvez uma pessoa que não tenha conhecimento, que não saiba distinguir, até possa enganar-se.
Posso enganar-se. Mas tem muitos que não estão ouvindo a voz do Senhor. Correm daqui para lá, detrás de profetas, de profecias, e deixam de utilizarem a palavra do Senhor, onde o Senhor está falando diretamente através da sua palavra. O Senhor quer falar com você, mas Ele quer falar com você através da sua palavra. Ela é imutável, ela não muda, ela permanece para sempre. Poderá secar-se a erva, murchar a flor, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Para sempre. E ela se renova a cada dia. Você sabia que esta palavra que nós temos hoje, mesmo contendo alguns erros de tradução, que imagine, João de Almeida foi um menino, 14, 15 anos, quando traduziu a Bíblia para o português. Não tinha todas as facilidades que temos hoje. Agora, nos dias de hoje, século 21, hoje, 17 de agosto do ano 2023, tem mentes perversas no mundo querendo escrever outra Bíblia. Os chineses querem escrever uma Bíblia de acordo à cultura, à sociedade e às crenças deles, ao sistema político deles. Adequar a Bíblia ao sistema político deles. Tem um filósofo judeu que quer que a inteligência artificial escreva uma nova Bíblia. Que no Brasil tem alguns artistas aí que querem reformar a Bíblia ou que querem tirar algumas passagens da palavra de Deus para poder fazer o quê? Cobrir os seus pecados, seus erros, querer justificar-se diante de Deus. Mas como vai te justificar diante de Deus? Mudando a palavra de Deus, adulterando a palavra do Senhor. Tem muita gente por aí, supostamente pregadores do Evangelho, que estão adulterando a palavra de Deus. Está escrito, sim, está escrito, mas eles escolhem aquilo que convém para eles. O apóstolo Paulo chama esses homens de corruptos, amadores de si mesmo. Corruptos e amadores de si mesmo, que não pregam o verdadeiro Evangelho. Escândalos, escândalos, estamos vendo todos os dias aqui no Brasil. Basta você entrar aí em alguma rede social e vai começar a encontrar escândalos tremendos no meio daqueles que se dizem ovelhas do Senhor. Se dizem ovelhas do Senhor, mas não ouvem a voz, nem tampouco seguem ao Senhor, porque eles estão seguindo os seus próprios princípios, princípios de homem, doutrinas de homem. Estão adulterando o Evangelho. Outro dia eu vi um pregador falando, dizendo que hoje tem pregadores Nutella que estão pregando um Evangelho doce, que satisfaz o ego. Que satisfaz o ego. E tem centenas de profetas espalhados por aí, que falam aquilo que tu deseja ouvir, mas não o que Deus deseja que você ouça, que eu venha ouvir. Então eles acariciam o nosso ego. Eles ministram sobre nossas emoções. Ministram sobre nossas emoções. Nos fazem sentir-nos bem, quando na realidade a palavra de Deus, ela vem nos confrontar. Contra quê? Contra o pecado. A palavra de Deus deve ser aquele espelho. Aquele espelho que quando nós nos levantamos, depois da higiene, vamos ali no espelho, nós arreglar, nós pentear, enfim. E a palavra de Deus deve ser esse espelho também para nós. É onde nós podemos refletir a nossa vida. Através dela, como está a minha vida? Que pensa Deus de mim? Que pensa Deus de você? Que pensava Deus de Jó? Que pensava Deus de Noé?
Eram homens justos, apartados do mal, tementes a Deus, íntegros. Agora, o que pensará Deus de mim? Juan. Que Deus pensará de mim? Que Deus pensará de você? Você parou para pensar que Deus responderia ou responde para Satanás quando ele se apresenta diante de Deus para acusar você ou para me acusar a mim? Que Deus falará para ele ao nosso respeito? Somos verdadeiramente ovelhas do Senhor? Somos verdadeiramente ovelhas do Senhor? Estamos ouvindo sua voz? Estamos seguindo, sim, ao verdadeiro Mestre? Ou estamos sendo enganados por Satanás? Não se esqueça que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. E a resposta do Senhor será: nunca vos conheci, fazedores de maldade. Afastaos de mim, vão para o fogo eterno, para o inferno, para o castigo eterno. Mas e como? Estavam falando no nome do Senhor, mas não permitiam que Ele falasse com eles. Muitas vezes acontece isso. Nós falamos com o Senhor, mas não permitimos que Ele nos fale. Fizemos um monólogo. Somente nós falamos, oramos, pedimos, reclamamos, mas não paramos para ouvir a voz do Senhor. As verdadeiras ovelhas, elas ouvem a sua voz e o seguem, porque sabem que com Ele estarão seguros. João capítulo 10, versículo número 3. Veja bem o que diz a palavra de Deus. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome. Ele não te chama pelo apelido. Ele não te chama pelo apelido. E muito menos pelo cargo que tu possas estar desempenhando dentro da igreja do Senhor. Ele não chama de apóstolo. A palavra de Deus está dizendo que ele chama pelo nome. Ele não chama de evangelista. A palavra de Deus está dizendo que ele chama pelo nome. Ele não chama de presbítero. A palavra de Deus está dizendo que ele chama pelo nome. Entenda isto. Ele não te chama de pastor, porque o pastor é ele. Ele é o sumo pastor. Ele te chama pelo nome. Mas hoje alguns não podem serem chamados pelo seu nome se antes não utilizamos a palavra pastor, ou a palavra apóstolo, ou a palavra evangelista, a palavra diácono, a palavra que seja. O doutor. Ele chama pelo nome. Isto nos dá a entender, o Senhor nos conhece a cada um de nós individualmente. Você pensa que o Senhor esqueceu de você? Não. Talvez você sim tenha esquecido do Senhor. O Senhor não esqueceu de você. Não esqueceu mesmo. Agora, você esqueceu o Senhor? Você deixou de ler a palavra de Deus? Quantas vezes na semana você lê e estuda a palavra de Deus? Medita na palavra de Deus.
Se eu lhe perguntasse nesta manhã qual foi o último dia, de segunda a hoje, quinta-feira, que você leu a palavra de Deus, e que Deus falou com você através da sua palavra. É importante nós assistir vídeos, é importante você estar conectado agora aqui comigo? É, claro que sim. Estamos compartilhando a palavra do Senhor. Mas também é importante você ter o seu próprio devocional, você ler a palavra de Deus, ver o que o Senhor quer falar com você através da palavra. Ei, Ele te chama pelo teu nome. Ele chama pelo nome. Cada uma das suas ovelhas são conhecidas. Ele é o sumo pastor, Ele é o bom pastor. Quando Deus decidiu enviar o dilúvio sobre a terra, porque a maldade do homem era imensa, mandou Noé construir a arca. Não é verdade? Hoje nós estamos vivendo os dias de Noé. É uma profecia, é um anúncio do Senhor lá em Mateus 24. Estamos vivendo os dias de Noé. Ele construiu a arca naquele tempo. E ele diz em Isaías 40:11, ele alimentará o seu rebanho como um pastor. Ele ajuntará os cordeiros com seu braço e os carregará em seu colo e conduzirá gentilmente aquelas que estão com cria. Este versículo está nos falando que Ele junta, que Ele cuida, que Ele protege, que Ele carrega, que Ele nos mima. Meu amado, Deus construiu a arca, mandou Noé construir a arca para salvar o mundo. Hoje, nós temos a igreja do Senhor. Mesmo com todos os erros que estão tendo, com todos os escândalos que estão acontecendo nos nossos dias de hoje. Mas não esqueça que Jesus disse que os escândalos viriam. Mas ai daquele que seja causa desse escândalo. Em vez de estar juntos, estamos nós matando mutuamente. Estamos nós perseguindo uns aos outros. Parece que existe até uma concorrência entre denominações, entre pastores. Eu sou melhor. Medimos a consagração de um homem pelo número de pessoas que ele tenha dentro do seu templo. E não paramos para analisar, para ver que tipo de evangelho está sendo pregado nesse lugar. Que tipo de evangelho está sendo pregado nesse lugar? Pessoas têm mudado a palavra de Deus pelas redes sociais. Têm seus pastores de estimação, seus profetas. Enfim. Volvamos à palavra de Deus. Agora, Ele junta as suas ovelhas. E para isso Ele criou a sua igreja. Para que nós juntos pudéssemos glorificar, adorar ao Senhor. Para que nós juntos pudéssemos render culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele nos junta. Ele não espalha. Ele espalha aqueles que não juntam com Ele. Isso é um fato, Ele mesmo disse. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, qual é o propósito? Qual é a vontade de Deus? É juntar o seu povo.
é juntar ao seu povo. Para quê? Para poder serem pastoreados por Ele. Ele nos pastoreia. Versículo 3, novamente, de João, capítulo 10 e versículo 4, para complementar. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo seu nome e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque elas conhecem a sua voz. O pastor oriental, isto já é sabido por muitos, ele caminha na frente das suas ovelhas. Ele caminha na frente das suas ovelhas. Ele não vai detrás. É uma grande diferença cultural com nós, tanto brasileiros como argentinos, uruguaios, que são criadores de ovelhas. A sua grande maioria não vai na frente das ovelhas. Eles vão detrás, empurrando, ao grito, com cachorros. Não é assim que se faz aqui na nossa terra. Vão juntarem as ovelhas, junto elas do grito. Aí largam os cachorros para juntar as ovelhas. E hoje está acontecendo algo semelhante com a igreja do Senhor. Parece que no grito tem mais unção, tem mais poder. Se é para gritar, eu posso gritar também. Mas não é com a nossa força, é com o Espírito do Senhor. Não é com a nossa força, é com o Espírito do Senhor. O pastor vai na frente. E as ovelhas, como o conhecem, como conhecem a sua voz, elas caminham seguras, seguindo os passos do seu mestre. Os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas vão caminhando seguras ao seu lado a lado, com o mestre. Quando alguma fica muito para trás, ou alguma se perde pelo caminho, ele deixa as 99 no aprisco e sai buscar aquela ovelha que ficou para trás, que se perdeu, que saiu da comunhão. As ovelhas são assim. Elas começam a ficarem para trás, ou cansam, ou qualquer coisa é motivo de distração para elas. E elas ficam para trás e se perdem do rebanho. E quando elas não estão junto com o rebanho, elas são alvo fácil de Satanás. Algo fácil. Eu lembro, já vamos finalizar, muitos anos atrás, meu pai trabalhava no campo, numa fazenda, e tinha um cachorro que estava mordendo algumas ovelhas. E eles tiveram que sair de madrugada, de noite, pastorear aquele rebanho para protegê-lo daquele cachorro. A quem atacava aquele cachorro? Aquelas que estavam mais debilitadas, aquelas que estavam afastadas do grupo, eram as que eram atacadas. Cuidado. Permaneça onde você está. Não saia. Fique. Se tem pastos verdejantes e águas tranquilas, fique aí nesse lugar. Se estão pregando o verdadeiro Evangelho do Senhor, fique nesse lugar.
mas se estão adulterando a palavra de Deus, com costume, com crendices, com amuletos, como água, como sal, como roupa e sei lá quantas outras coisas mais, saia e procure uma igreja onde pregue o verdadeiro evangelho. E você é daquelas ovelhas que seguem o pastor? Eu estou falando do pastor terrenal. Estou falando do sumo pastor, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o pastor por excelência. Continue seguindo a Cristo, porque muito em breve o veremos como Ele é, face a face. Pai eterno e Deus do céu, eu te louvo e te agradeço pelo teu grande e soberano amor. Exalto, Senhor, o teu nome. Exalto, Senhor Deus, o teu nome, meu Pai, nesta manhã. Te agradeço por este novo dia de vida. Senhor, quero orar, Senhor amado, por aqueles que estão debilitados na fé. Senhor, que eles venham voltar para Ti, que eles venham, Senhor, serem fortalecidos, serem renovados através do poder do Teu Santo Espírito, Deus. Senhor, que Tu venhas ministrar sobre suas vidas de uma maneira sobrenatural. Que Tu venhas trazer cura, que Tu venhas trazer libertação, que Tu venhas trazer proteção, meu Deus. Para o homem, para a mulher que estão indo para os seus empregos, para as crianças, os jovens, adolescentes que estão indo, Senhor, para as creches, colégios, faculdades. Deus, guarda, Senhor, aqueles que estão dentro do seu lar. Senhor eterno, livra-os de todo homem e de toda mulher mal-intencionada. Meu Pai, que este dia venha a ser um dia abençoado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, sobre sua casa, desde agora e para sempre. Amém.